Olá, quinto ano! Hoje não é o nosso lúdico de matemática sobre polígonos e estarei explicando para vocês agora o que vem a ser polígonos, tá bom? Polígono é uma palavra que vem do grego, e que significa poli, muitos, gonos, ângulos. O polígono é uma figura plana fechada, limitada por segmentos de reta que não se cruzam. E o polígono tem várias figuras regulares e irregulares. Os elementos vértice, ângulo e diagonal, todos os polígonos têm esses elementos: vértices, ângulos e diagonal. Com os palitos de picolé, podemos fazer conceito, propriedade e ideias importantes. Triângulo. O triângulo, ele tem 3 lados: A, B, C. Esse aqui é um triângulo. Ele tem 3 lados. O triângulo, ele tem 3 lados: A, B, C. Quadrado, ele tem 4 lados. Quadrado, ele tem 4 lados: A, B, C e D. 4 lados. Agora um pentágono. O pentágono, ele tem 5 lados: A, B, C, D e o E. Ele tem 5 lados. E com os polígonos, podemos fazer o quê? Olha a casa, toda feita com polígonos: triângulo, quadrado, retângulo. Olha o quadrado de novo aqui, ó. Olha aqui, a janelinha dividida. Então, com os polígonos, podemos fazer várias coisas, vários conceitos, trabalhar fazer cerca de casas, podemos realizar várias coisas com os polígonos. Quando um polígono tem os lados da mesma medida e todos os ângulos internos da mesma medida, ele é chamado polígono regular. Agora, quando o polígono não tem os lados da mesma medida ou todos os ângulos internos de mesma medida, ele é chamado polígono não regular. Então, o polígono regular é quando ele tem todos os lados da mesma medida e todos os ângulos internos da mesma medida. Por isso, ele é chamado polígono regular. E o polígono não regular não tem todos os lados da mesma medida ou todos os ângulos internos de mesma medida. Por isso, ele é chamado polígono não regular. Nos polígonos, o número de lados é igual ao número de ângulos internos e ao número de vértices. Então, vamos dizer aqui, este polígono aqui, quantos lados tem esse polígono? 1, 2, 3, 4, 5. E quantos ângulos internos tem esse polígono? A mesma quantidade. O mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São os ângulos internos do polígono.
São os ângulos aqui internos do polígono. 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5. Vértices desse polígono, o mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele tem 5 vértices, ele tem 5 lados, 5 ângulos internos e 5 vértices. Tem esse polígono, que é o pentágono. Página 100, aula 18 de matemática, polígonos, área e perímetro. Essa figura aqui, ó, da página 100 é um mosaico. Ele tá feito aqui com um triângulo, estão feitos com triângulo e quadrado. Na página 101, vocês vão colar aqui, ó, nesse quadro aqui, adesivos no material complementar, na material complementar 5, da página 145 do livro. Vocês vão retirar. Página 145 mesmo, então. Vou retirar esses adesivos aqui para fazer a página 101. Faça bem bonito. Melhor do que esse aqui da página 100. Um mosaico. Página 102. Número 1, polígonos. Observe as figuras abaixo, depois pinte as figuras fechadas, cujo contorno seja formado por segmentos de reta, lados que não se cruzam. As figuras que você pintou na atividade 1 são chamadas polígonos, que vocês vão pintar, estarão realizando. Um polígono é uma figura plana, fechada, limitada por segmentos de reta que não se cruzam. Número 2. As figuras representadas nos adesivos que você estudou, que você utilizou para montar seu mosaico, são polígonos. Justifique sua resposta. É para realizar o número 2. Polígono, palavra que vem do grego. Poli significa muitos e gono significa ângulos. Página 103. Na malha pontilhada abaixo, que lembra os pinos de um geoplano, o que é geoplano? Geoplanos são objetos geralmente com formato retangular. São formato quadrangular, feito de uma placa de madeira, em que há pregos ou pinos organizados em linhas e colunas, para que se possam prender elásticos ou pedaços de barbante, a fim de representar o contorno de polígonos. Letra A, um polígono de 3 lados, triângulo. B, um polígono de 4 lados, quadrado. Um polígono de 5 lados, pentágono. Um polígono de 6 lados, hexágono. Um polígono de 8 lados, octágono. Página 104. Polígonos regulares. Página 104. Polígonos regulares. Observe o polígono representado abaixo e depois faça o que se pede em cada item. O polígono, ele tem 5 lados. Vocês podem contar. A1, 2, B, 3, C, 4, D, 5, E. Então, ele tem 5 lados. E os ângulos internos. Os ângulos internos. 1, 2, 3, 4, 5 ângulos internos. Depois ele tem mais, ok? Ele tem vértices. Quantas vértices o polígono tem? Quantas vértices? Quantas vértices? 1, 2, 3, 4, 5. O polígono tem 5 vértices. Letra D. O que é possível concluir em relação ao número de lados de um ângulos internos e de vértices desse polígono? Peço que responda. Letra E. Usando uma régua, meça cada um dos lados desse polígono. O que foi possível perceber? Vamos realizar. Letra F.
usando um transferidor, meça cada um dos ângulos internos desse polígono, o que for possível perceber. Pode usar essa régua aqui, ó. Transferidor aqui, a réguazinha, para vocês medirem. Nos polígonos, o número de lados é igual ao ângulos internos e ao número de vértices. Quando o polígono tem todos os lados da mesma medida e todos os ângulos internos de mesma medida, ele é chamado de polígono regular. Página 105. Polígonos não regulares. Polígonos não regulares. Observe os polígonos representados na figura a seguir. Retângulo e losango. Letra A. Usando uma régua, meça cada um dos lados do retângulo, o que foi possível perceber. Letra B. Usando um transferidor, meça cada um dos ângulos internos do retângulo, e o que foi possível perceber. Letra C. Usando uma régua, meça cada um dos lados do losango, e o que foi possível perceber. Letra D. Usando um transferidor, meça cada um dos ângulos internos do losango, e o que foi possível perceber. Letra E. Os polígonos representados acima são polígonos regulares. Por quê? Não são. O retângulo não é um polígono regular, porque não tem todos os lados da mesma medida. Apesar de ser todos os ângulos internos de mesma medida, e que o losango não é um polígono regular, porque não tem todos os ângulos internos de mesma medida, apesar de ter todos os lados da mesma medida. Quando o polígono não tem todos os lados da mesma medida, ou todos os ângulos internos de mesma medida, ele é chamado de polígono não regular. Matemática, iremos parar aqui na página 105, tá bom, meus amores? Espero que vocês consigam realizar direitinho a atividade. Beijo no coração de vocês.